alguém perguntar para vocês agora assim, você gosta de cabala? Aí você pode virar e falar, qual cabala? Porque existem 3 principais cabalas. E existe uma quarta que é o sufismo, que é a parte espiritual do Islã. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia é a mesma. Você tem o Islã, você tem a área mais física, mais radical, e você tem uma área que é extremamente espiritual, que estuda os 99 nomes de Allah. Depois no final eu dou umas palhinhas para a gente. Mas para a gente que é ocidental, essas 3 são as mais importantes, principalmente aqui na maçonaria. Então nós temos a cabala judaica, que é, você aprende, para você aprender a cabala ortodoxa judaica, você tem que ser homem, com mais de 40 anos, com filho e falar hebraico fluente. Então isso limita pra caramba quem pode aprender. Mas existem algumas ordens bacanas. Eu recomendo, por exemplo, o Kabbalah Center. Eles ensinam Kabbalah para quem quiser aprender. Não é tão profunda, complexa, insana como os 231 portais da iniciação que eles têm e tal. Mas você pode aplicar no dia a dia. Então, como é que se melhora através da Kabbalah judaica? Você vai trabalhar com 72 nomes de Deus. Já escutaram essa? Né? Então você vai ter os nomes, que falam que quando Moisés abriu o Mar Vermelho, se você pegar os trechos em hebraico, você forma as letras, e aí tem o nome de Deus, cada nome tem um poder e pode trazer uma bênção para você, e aí você medita nas letras do alfabeto, né? Do nome de Deus e do alfabeto. A Cabala cristã, ela vai dar origem depois aos livros mudos, que são os livros de alquimia. Todo mundo já ouviu falar de alquimia. Que eram esses livros cheios de detalhes que o mestre passava para o discípulo e ele explicava tudo. É tipo uma tábua de delinear, onde você tem um monte de símbolos e quem tem o conhecimento do que está naqueles símbolos vai passando as informações simbólicas para frente. Em 1600 e pouquinho, na Alemanha, eles publicam 3 livros, que é a Fama Fraternitatis, Confessio Rosa Cruz e as Núpcias de Christian Rosenkraus, que dá origem a um negócio chamado Rosa Cruz. E um pouquinho mais para frente, Martinez e Pasqualin vai dar origem a uma outra vertente chamada Martinismo. Então, quem gostar, isso aqui é basicamente a Cabala judaica, mas com a ideia de que a gente vai tentar retornar para Deus através da figura do Cristo. Então, quem gostar de alquimia, pode estudar alquimia ou entrar, por exemplo, na Amora, que você vai estudar a Rosa Cruz, que tem todo esse simbolismo, e aí depois de um ano você pode entrar no Martinismo, onde você vai estudar a Cabala cristã. E a Cabala hermética, ela foi passada nas ordens de construtores. Então eles seguiam a ideia do Hermes, que chama hermética, porque vem de Hermes. Então eles seguem para Roma, seguem ali pela Itália, e as vidas de construtores. Durante as cruzadas, eles acompanham os templários. Então eles falam assim que a maçonaria veio dos templários, mas não é bem verdade. A maçonaria andava com os templários porque alguém tem que construir a igreja dos templários, alguém tem que construir o castelo dos templários, alguém tinha que construir a ponte para os templários cruzar o rio. Então os maçons e os templários sempre foram muito juntos. E quando Felipe o Belo decide matar e capturar e pegar o dinheiro e o tesouro dos templários, eles fogem para dentro da maçonaria. Porque os maçons, eles eram construtores. Ele era a única profissão medieval que podia ficar zanzando de um lado para o outro para a Europa. Porque, claro, você construir um castelo na tua cidade, você vai ficar desempregado, né? Você tem que viajar para outra cidade para construir outro castelo. E depois para outra cidade, depois para outra cidade. Por isso que era fácil de explicar porque que tinha um marmanjão barbudo, todo queimado de sol, no meio de Edimburgo. Então você podia explicar, olha, não, esse cara construía, e aí você tem vários landmarks da maçonaria que são basicamente feitos para proteger templários em fuga. E nesse meio tempo eles começaram a proteger um monte de gente em fuga. Você falava que a Terra era redonda, você ia para a fogueira. Você falava que a Terra gira em torno do Sol, você ia para a fogueira. Você apoiava o Lutero, apoiava o Calvino, qualquer coisa que era mais ou menos longe assim, você precisava fugir desesperadamente para algum lugar. Cientistas, matemáticos. Então essa galera foi sendo abrigada pela maçonaria. Por isso que a maçonaria é secreta. E nem chamava maçonaria ainda. O que acontece
é que em 1666 Londres pega fogo, a cidade inteira queima, inteirinha vira cinza. E o rei, que já era tretado com o papado, com tudo, os anglicanos, ele convoca as guildas de construtores da Europa inteira para ir para Londres, para refazer Londres. Então vocês podem imaginar que Londres é uma das cidades mundiais que mais tem símbolo esotérico, místico e ocultista e hermetista ali, né? E o que acontece é que em 1717 essas guildas decidem se formar e se juntar numa grande loja. E aí a maçonaria surge oficialmente. Ela para de ser só operativa e ela passa a abrigar cientistas, matemáticos, filósofos. Aí você tem a fundação de um negócio chamado Royal Academy, que é a primeira academia de ciências do mundo oficial. Então essa é a história que vem até hoje. E o que acontece também nesse período é que a gente vai ter a Inglaterra domina a Índia, eles têm contato com toda aquela reencarnação, espiritualidade, todo o conhecimento do Oriente. Isso forma a Sociedade Teosófica, vocês já devem ter ouvido falar na Blavatsky. E mais tarde o Kardec na França também faz vários estudos de espiritualismo, que dá origem ali ao kardecismo. E na Inglaterra, pegando essa ideia de comunicação com espíritos e tal, surge a Golden Dawn, que é uma ordem maçônica baseada em evocação do espírito e exercícios de taumaturgia. E o que se fazia nessas ordens? Se trabalhava com os 72 espíritos da Cabala, que eram os mesmos espíritos do judaísmo, só que com uma ótica mais hermética. Então, tá vendo? Tudo isso vai se comunicando, né? Aqui no Brasil, eu já vou entrar nesse detalhe, mas, por exemplo, aqui no Brasil depois você vai ter os escravizados, as religiões de diáspora, e eles mantêm essa estrutura ali dos orixás, só que isso vai tendo várias vertentes. Então você vai ter, dependendo de onde os escravizados ficaram, você pode ter ali o voodoo, a santeria, a palomayombe, aqui no Brasil o batuque no sul, depois você vai ter o candomblé, aí misturado com o espiritismo vai sair a umbanda, depois a quimbanda. Então tá vendo que árvore gigantesca de magia que a gente tem aqui. Tudo isso de uma mesma raiz, lá do livro tibetano, do livro egípcio dos mortos, que faz uma parceria com o livro tibetano dos mortos. E aí eu entro em parênteses que, teoricamente, esses dois livros vieram de uma outra cultura, de uma outra civilização que a gente ainda não descobriu oficialmente. Dentro da maçonaria, por que eu falo disso? Esse camarada aqui, Elias Ashmole, ele era um alquimista e ele foi uma das pessoas que organizou o ritual maçônico. Então, os cargos, as posições, as coisas. E ele garantiu que a alquimia ficasse escondida dentro das ordens secretas e fosse preservada pela eternidade. Até aí a gente tem, até os dias de hoje, essa palestra que vocês estão vendo hoje. Eu vi que tem muito convidado, as esposas estão perguntando o que a gente veio fazer aqui dentro. Por que tem tanta coisa maluca aqui do lado? 12 colunas com símbolos ali do zodíaco, tem umas cordas, tem planeta, tem um monte de símbolos. Mas isso vem desde lá da Grécia, é uma maneira de você gravar isso. Se você for numa igreja, você vai olhar que os santos, não sei se alguém já foi em Portugal ou em algum, você tem as estátuas dos santos. Se você chegar para o padre só de olhar a estátua do santo, a cor da roupa do santo, os dedos onde ele está, o que ele está carregando, que objeto que está na mão, se o pé está para cá, se o pé está para lá, ele te conta a história inteira daquele santo. Porque isso vai estar tudo passado na imagética. Que foi a minha paixão, né? Eu sou arquiteto, eu fui estudar arte medieval, caí nessa parada, fui estudar alquimia e aí fui iniciado na Madras, com o Wagner Veneziano Costa de padrinho. E lá na Madras tinha todo tipo de espiritualista que vocês pudessem imaginar. E eu estava estudando para fazer uma enciclopédia de mitologia, que tinha na época acho que 7.000 verbetes. E quando eu estava fazendo uma apresentação dessa sobre divindades, o rabino olhou e falou assim: você devia estudar Cabala, porque você vai entender muito melhor isso daí. Daí eu estudei 5 anos de Cabala Sefardita, que é a Cabala que é só letra. E eles falam assim: é só letra, você não pode associar nada com as letras. E aí eu consegui entender essa estrutura
de um jeito diferente. Então, se eu estou aqui hoje podendo dar essa palestra, é porque eu acho que eu fiz um caminho meio que único. Porque muita gente começa estudando Cabala e aí se fecha. O rabino vai falar para você, tarô é besteira, astrologia é idiotice, maçonaria é um bando de pagãos. E se você for só para os mitos, você vai ficar fechado. Se você for estudar Umbanda, Quimbanda e tal, você vai ficar só em Orixá, Pai de Santo. Ele não estudou nada, eles não sabem nada de Cabala, eles não sabem tarô, eles sabem baralho cigano. E eles não se conversam. E eu acho que eu tive uma oportunidade maravilhosa de estar no lugar certo na hora certa.